o feedback, ele precisa, como eu disse, ser frequente, né? E se a coisa não está indo lá como deveria, chega e fala. Não deixa para depois. A gente percebe muitas pessoas perdendo a oportunidade e até perdendo profissionais em função desta insegurança ou dessa falta de compromisso de dar retorno do trabalho das pessoas, né? Bom, então vamos falar dos 4 tipos de feedback que eu acho que vai te ajudar a clarear, né, esclarecer aí como é que você tem feito isso hoje e como é interessante, né, e como você deve fazer a partir de agora, porque eu vou te dar instruções práticas, né, para que você vá arregace as mangas e coloque em prática, que você vai ver que isso funciona e funciona muito bem. Bom, a gente tem 4 tipos de feedback. E o primeiro deles qual é? O primeiro deles é aquele que é ofensivo. E a raiz desse tipo de feedback é um profissional, uma liderança insegura, que de repente sente inveja de um liderado que é qualificado, né? E também é ofensivo, né? Então ele não tem ali ele não tem segurança suficiente para falar de coisas que ele deveria. Então ele não se sente ali muito confortável na posição que ele ocupa. E normalmente o feedback ele é carregado de emoção, né? Como eu disse, quando a gente usa a emoção, a gente não usa fatos e dados, a gente não detalha, a gente não é específico, a gente está fazendo um julgamento. E olha, é muito comum isso acontecer. Por quê? Porque nós, seres humanos, como que a gente funciona, né? Devido a um volume gigantesco de informações, principalmente nessa era, né, que a gente recebe durante o dia, o nosso cérebro ele cria mecanismos para tomada de decisões. E eu vou te dizer que 99% das nossas decisões, elas são tomadas no automático. E se você tem um pouco mais de 30 anos, a sua geração aprendeu a julgar. E muitas vezes, não por maldade, mas por educação. Né? A gente foi educado aqui, principalmente na cultura brasileira, a gente brinca que é de tapa na cabeça. Se você faz errado, você toma um tapa na cabeça, não tá bem, não tá legal, e é colocado um julgamento, né? Você não fez, você não é bom, e relaciona, é muito pessoal. E se a pessoa faz bem feito, o que acontece? Não é elogiado. Então a pessoa ela não sente ali uma motivação porque ela não é recompensada numa ação positiva. Né? E quando ela sabe que ela não chegou ali no objetivo, o que acontece? Ela sabe que ela vai tomar um tapa na cabeça. Então, o profissional, nesse caso, né, trazendo para o mundo corporativo, quando o seu liderado sabe que ele não fez a contento, ele já está derrotado. Né? E se você faz um feedback a ele ofensivo, você acabou de massacrar esse profissional. E a sua liderança é para que você influencie, para que você motive, para que você incentive a pessoa a fazer o melhor que ela pode com as ferramentas que ela tem, de acordo com as habilidades dela. Então, imagina, se você faz um feedback ofensivo, o que acontece? Você desmotiva completamente o profissional e ele fica ali com medo. Ele tem medo de perguntar, ele tem medo de agir, e ele vai ficando apático, até um ponto em que não é possível recuperar o profissional. E daí eu vou te dizer, líder, você quer ser esse tipo de liderança? Né? A liderança influente, nós precisamos causar impacto na vida das pessoas de uma maneira positiva. A gente não precisa saber tudo, mas o que a gente sabe, a gente compartilha e a gente incentiva pessoas de valor. A gente incentiva pessoas a realizarem atividades de valor. E esse ambiente seguro, ele é oferecido por uma liderança que deixa de lado o seu ego, que deixa de lado a sua insegurança e que trabalha junto. Porque uma liderança ela não precisa saber tudo, mas ela precisa reconhecer que ela também tem falhas, que ela também precisa de se desenvolver e que se ela se desenvolve junto com seus liderados, é o melhor dos mundos. Né? Não existe ali uma competição de quem é melhor, mas aonde que cada um, fazendo o seu melhor, com as habilidades que tem, com as ferramentas que tem disponível,
aonde que o time vai chegar, porque é um trabalho de time, né? E o desenvolvimento de uma equipe é muito mais satisfatório do que apenas uma pessoa brilhando. Bom, vamos agora para o segundo tipo de feedback, que é o feedback que eu diria inútil. Sabe aquele feedback que a pessoa fala assim, é isso aí, cara. Ó, continua assim, hein? Que legal. Isso mesmo. Ah, é assim. Ah, que bom. É assim mesmo que eu quero. E não existe uma especificidade. Olha, eu tenho uma sobrinha que ela tem hoje 12 anos e ela desenha modelos de roupa, né, para bonecas. E quando ela chega para mim, ela é uma pessoa, né, com 12 anos, já é uma moça praticamente, uma mocinha, e ela sempre me pergunta assim, tia Cacá, o que você acha disso? E se eu, de repente, tá ali, tô envolvida com outra conversa, conversando com a mãe dela, ou em um papo mais de adulto, eu digo assim, ah, ficou legal, tá bonita. Aí ela olha pra mim e fala assim, o que exatamente tá bonito? O que você gostou? E quando ela me pergunta isso, o que ela está dizendo em outras palavras? Me dê um retorno mais detalhado do que você gostou. Foi da cor, foi do recorte, foi do tecido, né? O que você mais gostou? E aí a gente vai para o terceiro tipo de feedback, que é o feedback positivo. Bom, certamente esse é o feedback mais gostoso de dar, né? O feedback em que a gente tem muito prazer em fazer, que é quando uma tarefa foi realizada com bastante qualidade, né? Com louvor, que as pessoas olham e falam, uau, né? Esse tipo de feedback é o mais gostoso de dar porque é o reconhecimento de um trabalho feito muito legal. Bom, e aí, o que a gente vê? A gente vê que tem alguns líderes que não fazem o reconhecimento de um trabalho uau, ou de um trabalho muito bem feito. Bom, se você não faz o feedback, você já está fazendo o feedback, que é como se você não valorizasse aquele trabalho que ele fez. Então, se você tem um profissional que está fazendo um excelente trabalho, que está trabalhando com, não no nível de perfeição, mas no nível de excelência, se ele está dando o melhor que ele tem, com os recursos ali, se você realmente olhou e viu, puxa, olha o trabalho que esse meu liderado fez com tão poucos recursos, é importante você fazer o feedback positivo, mas também prestar a ele um detalhamento e dizer assim, olha, por exemplo, no caso da minha sobrinha, olha, eu gostei do tecido porque ele tem uma leveza que combina com essa coleção que você propõe aí do verão, né, ou da primavera. Esse tecido floral combinou com esse recorte que dá mais leveza no colo, enfim. Então, você vai pontuar o que você gostou e o que isso vai favorecer no seu relacionamento com toda a sua equipe. A sua equipe vai olhar e vai pensar, vou fazer o trabalho no detalhe, porque ele olha para isso. Isso é importante. E ele vai começar, as pessoas da sua equipe vão começar a identificar, através do feedback que você faz positivo de ação e reconhecimento, a sua equipe vai olhar e vai dizer assim, olha, ele gosta assim, olha, o que foi combinado e que de repente a gente não entendeu, é indo para essa forma, é fazendo dessa maneira. Né? E aí, assim, também, quando você é específico no feedback positivo, não fica aquele de que, assim, ele gosta do fulano, né? Ele sempre elogia o trabalho do fulano porque ele gosta do fulano, porque ele tem aí uma relação pessoal com o fulano. Não. Quando você expõe o tipo de qualidade de trabalho, né, e a forma com que as pessoas entreguem o trabalho, você está dando um caminho para elas fazerem um trabalho mais adequado à necessidade, que não é sua, provavelmente, mas que é uma necessidade da empresa e que você, como liderança, influenciadora, incentivadora, consciente, está imprimindo de ritmo na sua equipe. Bom, e aí, o outro feedback, o mais interessante para o desenvolvimento, aquele que a gente fala, né, que é focado no conceito de melhoria de produtividade e de compromisso do liderado com o resultado, é o feedback corretivo ou o feedback que a gente chama de construtivo. Então, e esse feedback
é aquele que precisa ser feito de maneira regular, né, e imediato. Então, quando você tiver que fazer um feedback de algo que não está dentro daquilo que não está levando para aquele destino que vocês combinaram, é importante você pontuar imediatamente. Porque não abra espaço para que o seu navio fuja da rota e demore um pouco mais de tempo para chegar. Ou, pior, né? Se você nunca falar, quando chega lá no final do ano, os resultados estão horrorosos e não tem recuperação nem para o seu liderado, nem para você.